Olá, pessoal, mais uma vez estamos aqui para avaliar o curso Visão Panorâmica da Bíblia. Hoje nós vamos ver o panorama do livro do profeta Zacarias. E domingo que vem, se Deus permitir, o professor Marden fará o fechamento com o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Que todos sejam bem-vindos. Se quiserem fazer algum comentário no YouTube, pode fazer, que será bem recebido também. Qualquer avaliação, seja crítica, construtiva ou alguma sugestão, ok? Que o Espírito Santo esteja entre nós agora para nos ajudar, nos auxiliar na condução desta aula e que saiamos daqui mais enriquecidos, compreendendo qual é a vontade de Deus em nossas vidas e da igreja também. Vamos lá. Nesse primeiro slide, vocês podem ver que o autor é o próprio Zacarias, que ele é de uma linhagem sacerdotal. Vocês podem confirmar lá em Neemias 12, quando ele descreve os sacerdotes que vieram do exílio acompanhando o Zorobabel. Aqui na minha Bíblia fala assim no versículo 1: São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua ou Josué, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atur, Secanias, Reum, Merote, Ido, Ginetol. Então esse Ido é justamente o avô de Zacarias, que começa assim no seu livro: No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Então, ele é de uma linhagem sacerdotal. Não se tem informação se ele já teria possivelmente nascido ainda na Babilônia, né? E que contribuiu também com os seus escritos na mesma época que o profeta Ageu, que foi seu contemporâneo. O período, então, que se registra aí quando fala do 2º ano do rei Dario é o ano 520 a.C., e de acordo com alguns escritos e tradições, ele teria feito a sua função como profeta até o ano 470 a.C., ou seja, posterior ao exílio. O local, Jerusalém, e as cidades de Judá, mas principalmente Jerusalém. O significado do nome de Zacarias é O Senhor se lembra. Como eu disse, ele foi contemporâneo de Ageu. Ele possivelmente pegou os últimos anos de Ageu e coincidiu que possivelmente Zacarias era bem jovem quando iniciou seu ministério. Então o ano 520, que foi justamente o ano das profecias do Ageu, como a gente já avaliou domingo passado, e esse ministério em conjunto foi justamente para provocar um ânimo no povo judeu que voltou do exílio, né? Então aí você pode verificar nesse slide o tema do livro: uma esperança no propósito prometido e infalível de Deus. Então Deus traçou um plano e ele usou tanto Ageu quanto Zacarias para dizer ao povo o que precisava ser feito para a preparação da vinda do Messias, né? E o propósito é encorajar, da mesma forma que Ageu, o povo de Deus a viver em um estado vitorioso, porque tinha acabado aquele exílio sob o domínio babilônico, uma nação extremamente poderosa, e servir com cuidado, com diligência, com zelo, tendo em vista o que Deus já tinha prometido de bênçãos para a restauração do povo judeu, né? Nesse próximo slide, nós revemos aí aquele que a gente tem projetado em outras aulas também, viajando através do Velho Testamento, e lá no finalzinho, nessa coluna vermelha,
estão lá, retorno a Jerusalém, são citados Ageu, Zacarias, Joel e Malaquias. Joel é aquela situação que, quando a gente estudou, falou, é uma possibilidade de ter sido nesse período pós-exílio ou até no século sétimo, oitavo, como existia. Quem desenhou esse mapa aqui colocou Joel como posterior ao exílio. E os escritos após o retorno a Jerusalém são aqueles que estão registrados em Ester, Esdras e Neemias. Neemias, então, vai fechar a parte cronológica do Antigo Testamento. Então você vê aí Ageu e Zacarias como contemporâneos, depois Malaquias logo em seguida, que vai fechar o período do Antigo Testamento. Tanto Ageu quanto Zacarias tinham, então, aquele cuidado, você pode verificar aqui, de tentar reanimar o povo. Avaliar outra vez aqui aquele contexto histórico. A gente até colocou bastante desses tópicos aqui na aula de Ageu. É um período pós-exílio. Então, em 537 a.C., por decreto do rei Medo-Persa Ciro, Zorobabel, que é um descendente da linhagem de Davi e ancestral de Jesus Cristo, tanto por parte de José quanto de Maria. Se você quiser observar lá em Mateus 1, tem lá na genealogia de Jesus, descrevendo também o nome dele. Levou, então, o Zorobabel, o primeiro grupo de exilados de volta a Israel. Né? Tem alguns desses detalhes lá no 2 Crônicas, capítulo 36, e Esdras, capítulo 1, dá algumas dicas de como foi esse processo de retorno. É interessante que algumas pessoas ainda ficaram na Babilônia. Né? Nem todos quiseram retornar. Talvez já estavam numa zona de conforto, já estavam de uma forma confortável instaladas. E diz um livro muito antigo que eu li, não me lembro agora o autor, que foi nesta época que o povo judeu começou a sair daquele ambiente agrícola para ser mais negociante, né? E que teria até pegado gosto por esta atividade. Então, quem voltou, puxa vida, acabou o cativeiro, 70 anos naquela angústia, fora da terra, longe de Jerusalém. Um novo dia estava nascendo, né? O povo então estava com fé e esperança de que Deus cumpriria essa promessa de restauração da nação e muitas bênçãos, só que eles imaginavam que seria de uma forma imediata, o que não ocorreu. De fato, no início houve até um movimento interessante, o povo estava animado, houve até o lançamento, no ano 536, da reconstrução do templo, juntaram material para fazer a construção. Está certo que não foi nos mesmos moldes, no mesmo tamanho do templo de Salomão. Então a expectativa, vai lá. Mas logo surgiu oposição dos samaritanos, começou com mal-entendidos, né? E começou a questão de disputa de poder, você não pode, vou te dedurar por o rei Dario, acusações e ameaças, e essa situação, essas circunstâncias ficou tão intensa que eles acabaram por interromper a obra. Então começou, rapidamente acabou, nem um ano lá construindo. O templo só voltou a ser reconstruído justamente com o levantamento de Ageu e Zacarias para cobrar do povo essa postura, né? Interromper a obra é algo que a gente também tem que ter cuidados nos dias de hoje. Nada pode interromper a obra de Deus.
A gente não pode ficar atrás de desculpas, não. Eu me lembro de livros de Richard Wurmbrand, Cristo em Cadeias Comunistas. O comunismo não conseguiu extirpar o cristianismo. A gente pode ler hoje, no ano 2020, alguns movimentos políticos lá na China, o governo tentando impedir que a Igreja de Cristo cresça, se manifeste através da internet. Vão ser ações inúteis, né? Vãs. Por quê? É da vontade de Deus que o Evangelho seja pregado. E devemos, mesmo que às vezes tenhamos dificuldade, ou tenhamos oposição, tenhamos pessoas, autoridades ou governos querendo proibir, aí devemos ter no nosso coração e na nossa atitude a mesma postura de Pedro, quando foi interrogado. Isso aí importa obedecer a Deus, não aos homens, quando tiver essa questão de querer interromper ou prejudicar a obra de Deus. E sabendo que vamos ter muitas dificuldades, como os nossos irmãos do passado tiveram. Agora, ficar com apatia e negligência, como o povo judeu teve ali, é algo perigoso, é algo também que, como diz John Stott, que a gente precisa ter cuidado, que a depressão, a apatia pode ser um inimigo muito grande da obra de Deus entre nós. Então essa oposição ficou muito intensa, interromperam a obra. Não pode. A obra eu não digo aqui só no aspecto físico, não, mas principalmente no ambiente espiritual, de uma santificação da igreja, de uma influência da igreja na sociedade, como devemos ser luz da terra, luz do mundo, sal da terra, devemos dar o bom tempero, devemos iluminar, dar a diretriz, mostrar o caminho, mas também sendo coerentes através do nosso testemunho, né? Então, lá em 520, como eu disse, Deus levantou Ageu e Zacarias para que esses estivessem exortando o povo a reavaliar as prioridades. A Ageu destaca, como a gente falou, a questão, puxa vida, vocês já começaram a construir suas casas, já estão até se cuidando no aspecto de ter mais um luxo dentro de sua casa e a casa de Deus está abandonada? Então lá, reavaliar a prioridade, erguer o templo e se preparassem para a vinda próxima do Messias. Então estava Deus aí fazendo a movimentação, a articulação de tudo que seria necessário para a vinda de Jesus Cristo em carne e osso, né? Se vocês lerem com cuidado o livro de Zacarias, vai verificar que Zacarias fala muito no anjo do Senhor. É Jesus vindo antes da encarnação para proteger o seu povo, para auxiliar o povo, orientar o povo. Então lá, alguns conteúdos em destaque. Os 14 capítulos que Zacarias escreveu, ele alerta, olha, o fim do cativeiro não iniciou como era esperado pelo povo, com prosperidade e bênção. Então os que retornaram encontraram desolação, dificuldades, trabalho pesado, oposição dos samaritanos. E os judeus estavam imaginando que Deus ia fazer tudo por eles, mas havia a contrapartida de você ter uma vida dedicada a Deus, uma vida digna das bênçãos de Deus. E essas circunstâncias logo os deixaram sem esperança, sem ânimo, e a restauração ficou comprometida. Muitas vezes também nós passamos por dificuldades e a restauração fica comprometida quando não confiamos em Deus. A gente começa a entrar num estado de desânimo muito forte. E a obra para erguer o templo ficou parada durante cerca de 16 anos. Então Deus levantou Zacarias e Ageu
para promover esse encorajamento. E nesse período a terra sofreu muito, né? A desolação não saiu, não adiantava o pessoal retornar, se tinha essa postura de não estar confiando plenamente em Deus. Quando temos problemas, devemos colocar diante de Deus. Quando os problemas são resolvidos, devemos apresentar nossa gratidão a Deus. Quer dizer, ter esse vínculo contínuo com Deus. E o povo perdeu esse vínculo com Deus. Perderam a coragem. Josué, quando estava sucedendo a Moisés, recebeu de Deus a seguinte orientação: esforça-te e tem bom ânimo. Não bastava apenas o esforço, mas ter um ânimo. Opa, vamos lá, uma disposição, uma motivação. E a motivação maior era porque justamente estaria caminhando com o Senhor. Tanto que no final do seu livro, ele fala: o povo, vocês decidam aí se vocês vão seguir a Deus ou não. Agora saibam de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, era isso que estava faltando também para o povo que saiu do exílio. Precisava dessa injeção de ânimo, de poder ser, vamos lá, empurrado para praticar as coisas boas. E tanto Ageu quanto Zacarias, mas principalmente Zacarias com esses detalhes, começou a colocar. Outra coisa interessante de Zacarias é que quando Deus mostrava as visões para ele não entendia, ele contava: Senhor, o que é isso? Quem são essas pessoas? Para que serve isso? Então, quando a gente não tiver também o entendimento pleno, quando a gente não tiver um entendimento pleno do que ocorre, vamos questionar Deus de uma forma aberta: Senhor, eu sou muito limitado, não consigo compreender, me ilumina, por favor. Dá um questionamento para afrontar Deus, né? Retornando lá ao ânimo que foi dado lá por Ageu e Zacarias, esse slide aí você pode ver que o templo foi concluído em 516, 515 a.C., ou seja, 4, 5 anos, 6 no máximo. Então, os alertas funcionaram. Então, o povo correu atrás, ergueu o templo que seria necessário até para a vinda de Jesus Cristo. Então, e Zacarias também procurou estimular o povo fazendo uma associação. A fé que eles deveriam ter em Deus com os benefícios que eles também teriam, que as promessas que Deus fez através de um pacto, através de uma aliança, tanto para suprir as necessidades físicas quanto as espirituais. E essas promessas espirituais estão centradas no Messias. Nós sabemos que nós precisamos ser salvos, e essa salvação já foi providenciada pelo Messias lá na cruz. Outro destaque também que a gente quer dar: o livro de Zacarias registra quase 50 vezes o título Senhor dos Exércitos, sempre o Senhor em letras maiúsculas, para designar Deus como general, como comandante, que tem autoridade, que tem poder sobre a criação e sobre a criatura para realizar a sua vontade. Então, isto também é uma contribuição bem interessante do profeta Zacarias. Como falei, volto a destacar, o foco da mensagem de esperança de Zacarias era o Messias. Ele aguardava a vinda do Messias. Ele alertava ao povo que o Messias estava vindo. E as suas predições, nos capítulos que ele tem a visão, que ele tem as profecias específicas, classificam sua profecia como uma das mais messiânicas do Antigo Testamento. Seu livro é um dos mais messiânicos.
As profecias detalham aspectos de cada uma das funções mediadoras de Jesus Cristo, né, Messias, como profeta, sacerdote e rei, que eram os três ofícios por quem Deus falava. Então, antes de Jesus Cristo, Jesus utilizava o rei como poder político, mas também religioso, o sacerdote como intermediário do povo, e o profeta, por quem Deus falava e alertava, né? Alguns foram sacerdote e profeta, é o caso de Samuel, né? E também, está aqui, e também tem alguns versículos que são destacados aqui em Zacarias, capítulo 13, versículo 7, vai dar essa dica como Jesus, como Messias, iria como profeta. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, que é a melhor tradução, que seria o meu igual, né? Que é o próprio Jesus Cristo. Diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor, que foi justamente a necessidade de crucificar Jesus. Jesus ter que enfrentar a morte. E as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Significa que aqui o povo ficou assustado na época, os discípulos sofreram aquela dispersão, o povo judeu também sofreu a dispersão quando foi tomado pelo Império Romano, pelo general Tito, mas volverei a mão para os pequeninos. Deus, então, já fazendo a profecia de que, a despeito dessa dificuldade, tornarão a ter a proteção de Deus. Como sacerdote, no versículo 8 do capítulo 3, está abordando do sacerdote Josué, que foi junto com Zorobabel para a terra prometida após exílio, e ele abordando aqui, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Está dando ordens para Josué, e aí já fala, olha, você é um sacerdote, mas virá um sacerdote maior, né, que fará uma renovação, novos valores explicados por Jesus Cristo. E o capítulo 9, versículo 9, aponta o Messias como rei. Aquela passagem, aquele evento muito conhecido, que quando Jesus entra lá em Jerusalém, e aqui esse versículo de Zacarias foi cumprido lá quando Jesus entrou montado no jumentinho. Olha o que Zacarias diz. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Então, esses três ofícios que foram exercidos no Antigo Testamento, profeta, sacerdote e rei, agora se unem em uma só pessoa, que é o Jesus Cristo, que foi profeta, sacerdote e rei. Então, é mais ou menos esse aí o conteúdo de destaque, mas eu queria também colocar para vocês alguns versículos muito interessantes, que a gente chama pérolas em versículos, né, que Zacarias registrou. Capítulo 4, versículo 6, a nossa vitória não vem por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é a nossa força, Deus é o nosso poder. Não temos ter confiança em outro tipo de força ou poder, mas pelo meu espírito. Deus pode até utilizar exércitos, poderios políticos, militares, mas é através da vontade de Deus, manifestada pelo Espírito Santo, que haverá de vir a vitória. O capítulo 8, os versículos 7 e 8, abordam aquela situação, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo. Então a iniciativa de salvação é de Deus. Tirarei da terra do Oriente, da terra do Ocidente, que significa em todos os lugares onde o povo estiver disperso, refugiado, né?
Eu os trarei e habitarão em Jerusalém, simbolizando a igreja. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Salvo engano, no livro de Ruth, tem lá também a palavra de Ruth com relação a Noemi, que vou te seguir onde quer que fores, e você será meu povo, e Deus, eu seguirei o seu Deus, e em verdade e em justiça. No capítulo 8, versículo 22, também mostra aqui a universalidade do Evangelho, vai alcançar não somente o povo judeu, mas muitas nações. Então, o versículo 22, virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor e suplicar o favor do Senhor. Então, muitas pessoas, muitas nações, povos, irão suplicar. Se Deus vai atender, vai depender de quem é eleito ou não. E por fim, sabendo que Deus é nosso comandante, mas Ele também é guerreiro. Ele é quem vai pelejar contra as nações. Então, versículo 3 do capítulo 14, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações que forem contra o povo de Deus, como pelejou no dia da batalha. Deus tem pelejado, lutado pelo seu povo. Que nós tenhamos confiança plena nesse Deus. Que a gente saiba dedicar a nossa vida a Ele, tendo fé em Cristo Jesus, tendo uma vida digna das bênçãos que temos recebido, coerente com aqueles preceitos que Jesus Cristo nos explicou, e que tenhamos esperança da segunda vinda de Jesus em breve, e alertar ao mundo que está breve. Que tenhamos também uma semana abençoada, sob a proteção de Deus, a despeito dessa pandemia que ainda insiste. Tenhamos cuidado com a nossa vida, mas principalmente tenhamos cuidado com o nosso espírito. Que Deus abençoe, uma ótima semana a todos.